com você. Nós estamos aqui para participar dessa programação muito especial que foi preparada com muito carinho para você. Você que está nos assistindo pelo Facebook, seja muito bem-vindo. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, também seja muito bem-vindo. Espero que Deus abençoe a sua vida, Deus conduza você e que você consiga desfrutar dessa programação e que ela seja de muito bom grado para você e de crescimento espiritual para cada um de nós. Você que é adventista, seja bem-vindo. Você que não é adventista, seja bem-vindo também. Eu gostaria de mandar um abraço especial para o nosso distrito aqui da Central de Ribeirão Preto. Que todos vocês sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a sua vida e espero que nos próximos minutos nós possamos ter bons momentos juntos. Eu gostaria também aqui só para a gente poder aqui apresentar o programa, nós teremos aqui como tema de hoje, do nosso primeiro programa, o meu lugar na missão. Teremos a participação especial de um pastor internacional, que logo mais será apresentado, mas também nós temos outras pessoas que estarão conosco. Mas antes, eu gostaria de te lembrar o seguinte, nós temos aqui também um momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Então, você faz o seguinte, se você tem algum pedido especial, você escreve nos comentários, ou do Facebook, ou do YouTube, que nós estaremos assistindo os seus pedidos, e no final, nós estaremos orando por eles, tá ok? Então, não esquece de deixar o seu pedido aqui, que nós oraremos por eles. Eu gostaria de apresentar também os nossos participantes de hoje. Nós teremos aqui a participação do nosso querido irmão Lucas, que é ancião da igreja aqui do Campos Elíseos. Gostaria também de dar as boas-vindas para o Geraldo, que ele é diretor do Ministério Pessoal, e também agora o nosso pastor Fábio, que é o nosso pastor distrital. Que todos vocês sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe vocês, obrigado pela participação de cada um de vocês. Nós teremos uma outra participação especial, mas eu vou deixar aqui o pastor Fábio, ele mesmo nos apresente este grande amigo que está conosco neste dia. Deus abençoe você e que você consiga aproveitar esses minutos para se aproximar cada vez mais de Deus. Pastor Fábio, seja bem-vindo, um bom dia e um ótimo sábado. Bom dia, professor Alan. É muito bom estar na companhia de todos vocês. É um privilégio poder nos reportar ao nosso distrito de Ribeirão Preto, um povo tão querido, um povo apaixonado pela missão. E eu tenho certeza que a programação de hoje, com o pastor Kleber Trindade, vai trazer ricos testemunhos do Níger, um local bem afastado aqui do Brasil, uma cultura muito diferente, mas com certeza a Igreja de Deus ela tem crescido em todos os lugares do mundo, graças ao poder atuador do Espírito Santo. Fique conosco, não saia daí. Muito em breve vou apresentar o pastor Kleber e você vai conhecer esse bonito trabalho que ele tem desenvolvido na missão do Níger. Mas, como de costume, em todas as nossas programações de culto, nós oramos a Deus pedindo a sua bênção, a sua direção para essa programação. Aí onde você está, na sua casa, na frente da televisão, do computador, feche seus olhos e vamos falar com Deus, porque aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria presente. Vamos orar? Querido e amorável Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos nesse sábado de mais uma vez estudar a sua palavra e compreender que o Senhor tem um plano muito especial para as nossas vidas. O Senhor também tem um plano para a sua igreja e que o culto dessa manhã aprimore o nosso senso de missão e o desejo de ver Jesus voltar. Que o Espírito Santo esteja com cada participante, com cada ouvinte, para que possamos praticar esses ensinamentos que vamos aprender da sua palavra nesta manhã. E todos os nossos ouvintes que não são da Igreja Adventista, que estão nos ouvindo, que o Senhor os abençoe poderosamente nesse momento. São bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bom, pessoal. Então, neste momento, o vídeo está dando um probleminha aqui, mas nós teremos a participação ao vivo do Geraldo, que trará esse momento especial para você. Então, neste momento, eu gostaria que você parasse o que você está fazendo e você conectasse agora o seu coração a Deus. Porque eu sei que Deus ele quer falar ao seu coração nesta manhã. E Deus ele quer abençoar a sua vida. Então, enquanto você ouve essa reflexão e esta oração que o nosso querido irmão Geraldo irá fazer, eu gostaria que você conectasse seu coração ao Eterno. E você agora
entregasse a sua vida nas mãos do Senhor. Geraldo, você está aí? Estou aqui, Alan, querido. Uma saudação a todos que nos ouvem nessa hora, aos nossos irmãos adventistas, não só do Distrito Central de Ribeirão Preto, mas também outros irmãos de outras regiões que estão nos vendo agora. Você também que nos assiste, que é nosso amigo, que aprecia a Igreja Adventista, seja bem-vindo. Essa hora eu gostaria de convidar você a abrir o seu coração para uma breve meditação da Palavra de Deus. Esse momento, ele se chama Jardim de Oração. E nós queremos orar por um tema assim, muito especial, muito importante. Se você puder, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. E eu quero ler apenas um pequeno texto com você que está no capítulo 12, no verso 1. É um chamado de Deus para Abraão. Veja comigo o que o texto diz. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Esse é o chamado de Deus para Abraão. Abraão, ele morava numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus ficava na região que nós chamamos hoje de Mesopotâmia, entre os rios Tigre e o rio Eufrates. A distância. Essas cidades eram Lagash, Uruk, Eridur, e eram as primeiras cidades pós-diluvianas, ou seja, o berço da civilização estava ali. Abraão morava em Ur dos Caldeus e era uma cidade grande, uma cidade próspera também. O pedido de Deus para Abraão não foi fácil, porque fez com que Abraão saísse do seu status quo, saísse ali do seu conforto e peregrinasse. Abraão se tornou um peregrino, uma espécie de seminômade. Andou por volta de 2.500 quilômetros e fez isso a pé. E para quê? Para cumprir a promessa de Deus. Deus prometeu que dele descenderia uma grande nação e que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas havia mais uma promessa. Deus estaria com ele também. Semelhantemente, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, os versos 19 e 20, Deus diz assim, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus faz o mesmo chamado para cada um de nós. O mesmo chamado que Deus fez para Abraão. Mas certamente, muitos de nós não vamos andar tanto ou peregrinar tanto. A minha região geográfica, onde eu tenho que alcançar o meu próximo, ser uma bênção para ele, pode estar aqui do meu lado, o meu vizinho, aqui no condomínio onde eu moro, no bairro onde eu moro, na minha faculdade, no meu trabalho. Nem todos teremos um chamado tão especial como nós vamos ver agora com o pastor Kleber Trindade, que está como missionário em terras além mar. Mas você é um missionário também. Deus está chamando você para ser um missionário no seu campo de atuação, na sua região geográfica. A promessa de Deus permanece. Ele vai estar com você até a consumação dos séculos. Você será uma bênção também para aqueles que você conseguir alcançar. O Espírito de Deus vai te tornar poderoso. Que você seja uma bênção. E se esse é o seu desejo, eu quero convidar você para orar nesse momento. Para que você coloque sua vida nas mãos de Deus e seja usado poderosamente pela pessoa do Espírito Santo, para que Deus te use. E se você não sabe ainda qual é o teu campo de atuação, eu quero orar por isso também, para que Deus te mostre. E você saia dessa reunião sabendo exatamente qual a sua missão. Se puder, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nessa hora tão importante de meditarmos na Tua palavra, nós sentimos o Teu chamado para sermos missionários. Essa missão, Senhor, é para sermos uma bênção a todas as famílias da terra, especialmente, Senhor, aquelas que estão aqui ao nosso redor, no nosso campo de atuação, no nosso espaço geográfico. Nós queremos, Senhor, divulgar que Jesus é o Salvador, que Ele morreu por nós e que através dele nós podemos ter a vida eterna novamente, o perdão dos nossos pecados e viver uma vida renovada em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, te suplicamos que nos use. Estamos à sua disposição, queremos ser usados pelo Senhor. Se porventura entre nós alguém que ainda não compreendeu completamente a missão, não sabe exatamente qual a sua função, que o teu Santo Espírito, nessa hora, através das palavras do pastor Fábio, do pastor Kleber, possa ser tocado pelo Senhor e a pessoa realmente entender que o Senhor tem um chamado para todos nós. Concede-nos as tuas bênçãos, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Muito bem, obrigado, professor Geraldo. Esse momento, ele traz, assim, um refrigério para a alma, né? Falar com Deus é a melhor coisa do mundo. Muito obrigado por esse momento de oração. E agradeço porque ele foi dentro do nosso contexto daquilo que estaremos conversando hoje com o pastor Kleber Trindade. Eu acredito que os nossos ouvintes já estão ansiosos demais para ouvir a voz do pastor Kleber. Eu quero apresentá-lo. Primeiramente, dizer que eu me formei com o pastor Kleber na Faculdade de Teologia. Mais do que isso, eu fiz o estágio com ele, fui dupla dele, e por essa razão que eu estou vestindo essa camisa bem parecida com a dele, assim, olha, cheia de desenhos, porque nós tínhamos um lema quando fizemos estágio junto, que a dupla faz. Então, trabalhamos juntos durante 3 ou 4 meses em Campo Grande. Isso foi muito gostoso para aprimorar a nossa amizade, o nosso convívio cristão. E é uma alegria muito grande, pastor Kleber, te receber. O pastor Kleber, ele é o presidente da Missão Adventista do Níger. Só para deixar claro aqui logo no início, tem muitas pessoas que confundem a Nigéria com o Níger. Embora os países façam fronteiras, assim que eu fiz o banner da divulgação, muitos disseram que eu escrevi errado. E interessante que hoje, ao escrever no WhatsApp, o próprio corretor ele fez essa alteração. Então, o pastor Kleber vai explicar essa diferença, em que região ele fica na África, é a questão cultural, o avanço da igreja nessa região. Pastor Kleber, a sua saudação, então, para o Distrito Central de Ribeirão Preto, e mais uma vez, muito obrigado por aceitar esse convite. Olá, pastor Fábio, tudo bem? Tudo jóia, meu? É uma grande alegria poder participar com você nesse momento. E já faz um bom tempo que nós não nos encontramos pessoalmente. Eu acho que a última vez, eu não sei se foi aquele concílio em Foz do Iguaçu em 2010. Isso mesmo. Mas é uma grande alegria poder participar desse momento e poder compartilhar um pouco das experiências que nós vivemos aqui. E acredito que, embora sejam um pouco diferentes, a missão é a mesma. Nós estamos sem o áudio do pastor Kleber. Entendemos que há um delay. Voltou? Pastor Kleber, está de volta? Estou aqui. Ok, voltou. Acho que deu. Bom, eu queria fazer algumas perguntas para o pastor Kleber, rapidamente, para você conhecer um pouquinho melhor ele. Primeiramente, pastor Kleber, quantos anos de ministério você tem? 20 anos. 20 anos de ministério. E por onde você passou em sua trajetória ministerial? Logicamente, você começou no Brasil, mas além de trabalhar no Níger, você já trabalhou também em outros países da América do Sul. Então, conte para a gente um pouquinho da sua trajetória ministerial. Bem, quando eu me formei, eu trabalhei um pouco ainda em São Paulo. Depois de São Paulo, eles precisavam de um pastor na África. Foi a minha primeira experiência na África, em 2003. Então, eu fui para um país chamado Guiné-Bissau. Fiquei lá por um ano, era o período que eles precisavam. Eu era pastor num arquipélago, chamado Arquipélago dos Bijagôs. Eu era pastor de 12 igrejas, 2 escolas em 10 ilhas diferentes. E o meu meio de transporte era um barco. Então, eu viajava cerca de 20 a 25 dias no mês. Nesse período, eu era solteiro. E então, as viagens eram feitas no barco, tranquilo. Tirando os dias das tempestades, as coisas eram mais tranquilas. Depois, eu retornei para o Brasil em 2004 e permaneci no Brasil até 2011. E então eu fui trabalhar em Lima, no Peru. Trabalhei de 2012 a 2015. Em 2016 eu retornei para o Brasil. Então eu trabalhei na Paulista Leste, em São Paulo. E aí, depois que retornei do Peru, eu fui para a Paulista Central, sediado em Campinas. Fiquei em 2016, 17, 18, quando eu recebi o convite para ser presidente da missão aqui no Níger. Então, eu e minha família sentamos, conversamos, oramos e tomamos a decisão de vir com a nossa filha. Nossa filha tem 11 anos.
e para sermos missionários aqui. Eu acredito que muitos têm essa curiosidade, como eu também, né? O que leva uma pessoa a ter esse desejo de ser missionário? Porque ser um missionário é abrir mão de muitas coisas. Eu estou dizendo nesse contexto missionário Leimar. Eu fico imaginando, você está longe da sua família de sangue, você está longe da sua cultura, do seu país, está longe do seu conforto. Os desafios são muito grandes. Eu, certa vez, quando um colega meu aceitou ser missionário, muitos falaram, você é louco, você tem filhos pequenos, você está indo para uma região muito perigosa. Então, assim, nós temos curiosidade para saber o que despertou esse interesse de sua parte em ser um missionário, abrir mão de tudo isso e trabalhar numa região tão distante do Brasil. Bom, de maneira bem resumida, eu não sou cristão. Eu nasci num berço cristão, mas por circunstâncias da minha família, eu me tornei um ateu. Não acreditava em Deus. E numa trágica noite em que eu, após haver conhecido minha mãe aos 18 anos de idade, eu tomei uma decisão, que era colocar um fim na minha vida. E um amigo me encontrou, eu estava disposto então a tomar uma condução e colocar o fim na minha história, quando um amigo me encontrou, e ali eu menti para ele e disse, olha, eu estou tentando entrar nessa igreja que está aqui atrás, mas não tenho coragem. Ele disse, minha mãe é daí, você sabe que eu não sou cristão, mas minha mãe é. Vamos lá que eu te apresento o pessoal. E eu entrei na igreja, era o mês de fevereiro, ele saiu alguns minutos depois, eu permaneci na igreja, e a igreja me envolveu de certa forma, e eu comecei então a ouvir as histórias missionárias. Eu não sabia muito ao certo o que era, mas eu acredito que naquele momento eu disse, eu quero fazer o que essas pessoas fazem. Então, no mês de abril eu me batizei na igreja, do mesmo ano, e 7 anos depois eu fui fazer teologia, mantendo esse sonho de ser missionário. Na época da faculdade eu até me postulei a ser missionário, mas o SALT disse, não, enquanto você não se formar, você não vai. E então, esse desejo, ele surgiu em meio a uma circunstância de poder fazer aquilo que eu acho que eu fui chamado para fazer. Porque ser missionário é deixar tudo aquilo que, como você disse, deixar sua zona de conforto, é deixar familiares, é abrir mão da sua liberdade para benefício de terceiros que você não conhece e não sabe se vai te aceitar. Então, de forma resumida, essa foi a minha motivação. Assim como Cristo me salvou, eu gostaria de salvar aquelas pessoas que às vezes não têm tanta oportunidade como nós temos no Brasil. E no nosso Ou em grupo outros aqui, países. Dr. Kleber, nós temos um amigo que é o Geraldo. Você também era ateu, né, Geraldo? Isso mesmo, pastor Fábio. Eu, por 10 anos, fui ateu e não acreditava em Deus, e foi para mim a maior descoberta do universo da minha vida, por vários motivos, né, que me vieram fazer até o encontro com Deus. É interessante notar, pastor Kleber, que o poder de Deus, a atuação do Espírito Santo, muitas vezes limitamos esse poder, mas mesmo no coração de alguém que não acredita, um ateu, ele pode fazer grandes coisas. Eu me recordo um tempo atrás que o professor Geraldo, eu falei, professor Geraldo, por que você não dá aula no colégio adventista, né? E ele falou, olha, quem sabe eu posso dar aula. E um dia ele me surpreendeu no corredor do colégio adventista, ele dizendo o seguinte, olha, a razão de eu ser um professor não é só passar o conteúdo de história, é porque eu quero salvar esses alunos para o reino dos céus. Então, assim, o desejo dele era ser um missionário na sua área de atuação, na sua profissão. Ele não é um pastor, é um professor de história, mas está sempre estudando as duas matérias juntos, né? História e religião também, um trabalho muito bonito que ele faz. Então eu louvo a Deus por isso, porque o Espírito Santo ele trabalha no coração das pessoas, como do Geraldo, do pastor Kleber, e tem feito maravilhas em nossa vida. Agora, pastor Kleber, eu queria que você contasse para a gente, eu acho que é uma curiosidade geral, um pouco sobre o Níger, o país, onde fica, os aspectos culturais, qual é o idioma que predomina, né, nesse país, e também como é a igreja adventista nesta região. Então, assim, só para a gente se contextualizar um pouquinho, eu estou vendo que você está com uma camisa diferente,
Isso já mostra que a cultura é diferente, a maneira de se vestir, o idioma que falam, de repente a comida é um pouco diferente, né? Acho que você deve ter saudade de Sim. algumas comidas aqui do Brasil. Eu ouvi dizer que usam muito cavalo, muitos camelos, os esportes são diferentes. Então, eu acho que esse ganho cultural nós queremos receber de sua parte nessa manhã. Conta um pouquinho para a gente como que é o Níger. Bom, o Níger é um país no norte do continente, na parte de cima do continente. Ele tem a sua grande parte coberta pelo deserto do Saara. É um país de colônia francesa, que sofre também influências religiosas diversas, e a mais forte é o islamismo. E aqui nós temos uma população de aproximadamente 22 milhões de habitantes. O idioma predominante do país é o Hausa, ou Hausa. Estima-se que mais de 60% da população fale o Hausa. E embora seja uma colônia francesa, apenas 20% da população eles têm essa estimativa que falam francês. Então a gente tem um alto índice de analfabetismo. É comum você andar aqui na cidade e encontrar muitos camelos. Então aqui ainda existem pessoas que são nômades, chamadas de tuaregues. São eles que geralmente manuseiam e utilizam os camelos como meio de transporte, como estilo de vida. Eles têm um estilo de vida totalmente peculiar à sua cultura, eles usam aqueles turbantes, e muitas vezes a gente vincula os turbantes a grupos terroristas. Naquilo lá nada mais é do que uma proteção às tempestades de areia do deserto e para preservar o corpo, a água no corpo. Então, existem algumas questões que são bastante interessantes. Eles têm a alimentação deles, que infelizmente algumas coisas nós não podemos comer, não porque seja aquela questão de puro ou impuro, mas é como é manuseado. Eles comem muito condimento, a comida é muito apimentada. Então, eu já comi comidas picantes no Peru, mas eu nunca havia experimentado as pimentas como as daqui. Então, você coloca um pouquinho assim, é bem diferente. Então, eles comem muita carne de frango. Aqueles que não são islâmicos comem carne de porco normal, comem carne bovina e comem muito cordeiro, que eles criam aqui. Então, há muita criação de cordeiro aqui. E por ser, Pastor Kleber, um dos 3 países de baixo nível de DH do mundo, predomina a fome nesse país? Com certeza, com certeza. A fome é fome, desnutrição. Então, há muitas mães que morrem no parto, elas não têm condição física, não têm saúde para dar à luz. Então, acontece isso, há um índice de desnutrição muito elevado aqui. Então, a fome é uma característica, mas acaba também sendo uma característica não só do elevado índice de desenvolvimento humano, mas da própria pobreza que o país possui, né? Embora seja um país que tenha muitas riquezas, minérios e outras questões mais aí, mas é um país extrativista. Então, ele vende matéria bruta e tudo aqui é muito caro. Só para você ter uma ideia, se você vai ao mercado para comprar 1 quilo de tomate, você vai pagar $15 no quilo de tomate. Seria R$ 90 hoje, praticamente, no Brasil. Muito dinheiro. Bom, pastor, se você disser... Sim. Nós percebemos, pela sua fala, que é um país pobre, de baixo índice de desenvolvimento humano, e por conta disso, a Igreja Adventista local, ela deve ter muitos desafios, e dentre eles, o desafio do trabalho da assistência social também, né? Através da ADRA. Não sei se a ADRA ela tem acesso a todos os lugares, embora você disse que podemos dizer que somos cristãos aí,
mas existem algumas barreiras também que devem ser impostas. E, diante disso, como é que é feito o trabalho da ADRA, como é que é feito o trabalho da igreja para amenizar esse tipo de sofrimento também nesse país? Bom, o trabalho da ADRA ele acaba sendo um pouco mais fácil, porque ele vem mais como uma ajuda humanitária. Entendi. Então, ele tem financiamentos privados, de pessoas de particulares, mas tem também financiamentos de estados, como Estados Unidos, o estado da Espanha, da Suíça, Holanda. Então, eles têm projetos da Bélgica. Então, eles têm projetos focados na área da saúde, na área da educação e na área da alimentação. Então, Temos escolas adventistas aí, pastor? Temos escolas olha, adventistas? nós temos uma escola adventista, onde a filosofia ela é 100% adventista, mas devido à ADRA ser uma questão, inclusive, de legislação, e que tem um vínculo direto com os doadores, isso às vezes as pessoas não conseguem compreender muito. Nós utilizamos cristãos para trabalhar, mas a lei aqui exige que uma porcentagem dos funcionários não sejam cristãos. Então, você tem que ter um jogo de cintura muito hábil para não gerar conflitos e realmente deixar claro, porque essa é a nossa finalidade, não é gerar conflitos, mas sim suprir a necessidade da população e transmitir o amor, o carinho, o afeto e o respeito que nós sentimos por eles. Então, não é aquele auxílio de toma aqui e tratá-lo como um coitado, mas dar a ele dignidade, dar a ele o sentido de ser humano que ele é. E que ele, muitas vezes, ele não é culpado das circunstâncias em que ele vive. Então, a ADRA tem a sua finalidade aqui, ela trabalha, tem escolas, as maiores escolas que a igreja possui, ela é vinculada à ADRA, mas nós temos uma escola pequena que começamos ano passado, uma escola adventista, é a primeira escola, e em algum momento eu vou mostrar aí a escola, vou mostrar os alunos, como que é feito algumas questões desta escola. E seria esse, pastor, o maior desafio da igreja adventista, combater a fome? Lógico, temos o desafio de pregar também o evangelho, mas em face das dificuldades que você vive nesse país, qual é o maior desafio que a igreja adventista tem nesta região? Nós percebemos aqui que o maior desafio é mitigar a necessidade deles, sejam elas físicas, emocionais, né, ou espirituais. Então, a igreja ela tem os seus desafios na pregação, ela tem os seus desafios na parte emocional, cuidar da parte afetiva dessas pessoas, porque elas sofrem emocionalmente, e cuidar da parte alimentar delas. Eu vejo quando eu vou ao mercado, isso é uma dor no coração, porque eu não consigo resolver o problema de todo mundo. Infelizmente, eu gostaria de ser, quem sabe, aí um Bill Gates, aí, de ter bilhões e bilhões na conta, porque quando eu vou ao mercado, eu tenho dezenas de crianças ao meu redor, com uma pequena bacia na mão, pedindo alguma coisa, e às vezes eles não falam francês, mas existe uma língua que é percebida e entendida por todos. O gesto na boca e o estômago. Eu quero algo para comer porque eu tenho fome. Então, isso, a primeira vez que a minha esposa visualizou isso, depois que entramos no carro, ela começou a chorar e disse: eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não tenho condições de visualizar isso e não tentar resolver essa situação. Eu disse para ela: infelizmente, você vai conseguir solucionar alguns. Infelizmente, não de todos. Até aqui no Brasil... E a gente se sente impotente. Aqui a gente costuma dizer que é difícil alguém estudar a Bíblia com o estômago vazio, né? Então, geralmente, atendemos uma necessidade física que a pessoa tem, você leva a comida, leva a roupa para quem está passando frio, e depois você apresenta o evangelho. Eu fico imaginando que os desafios são muito grandes, e enquanto você falava aí da sua esposa, eu também fiquei com vontade de chorar.
Imagina você entrar no mercado, nós aqui do Brasil muitas vezes reclamamos, mas comumente saímos com várias sacolas na mão. Essa quarentena aqui no Brasil tem trazido algumas crises, mas a gente percebe que o povo está engordando, é sinal que tem comida em casa, então os desafios são muito grandes. E eu fico feliz, Kleber, em saber que toda vez que eu dou a minha oferta aqui no Brasil, a oferta para o plano de missão, a gente percebe que estamos ajudando a igreja mundial a crescer. Esses tempos atrás eu estava dialogando com uma pessoa, ela me procurou e disse assim, pastor, eu tenho a opção de dar uma oferta para a igreja local apenas. E eu falei para ele, não pense só nisso. A promessa de Deus é que quando o evangelho for pregado a toda criatura, Cristo vai voltar. Então, sempre que nós damos uma oferta, não apenas pensando na igreja local, mas pensando na igreja mundial, nós estamos permitindo que recursos cheguem no Níger, na Janela 1040, em diversos outros lugares. E, então, a igreja adventista ela não é congregacionalista. Ela pensa de uma maneira geral. Agora, lógico, existem regiões que o desafio são maior e outras regiões os desafios são menor financeiramente. Mas podemos nos unir juntos, nós somos mais fortes para pregar o evangelho. Pastor Kleber, eu queria que você compartilhasse com a gente alguns testemunhos do seu trabalho missionário, aonde que as igrejas se reúnem. Você falou que tem um vídeo aí do Colégio Adventista. Quero pedir aqui ao Leandro, que está cuidando da parte técnica, se nós tivermos alguma dificuldade aqui, pessoal, você que nos assiste com compartilhamento de vídeo, nós voltamos e por detrás aí dos bastidores o Leandro vai se comunicando. Lembrando que essas ferramentas tecnológicas podem apresentar alguma dificuldade, mas o pastor Kleber preparou algumas fotos, alguns vídeos, e ele vai compartilhar alguns testemunhos do trabalho da Igreja Adventista nesse país. Certo, pastor? Certo. Eu vou compartilhar minha tela aqui, vou colocar uma apresentação que eu fiz, e aí vou contar um pouco, não só contar, vocês irão visualizar um pouco daquilo que eu mencionei até agora e eu acho que vão tomar um tempo aí para orar pelo país, vão perguntar qual é o seu papel aí qual é o meu lugar na missão, onde é que eu estou na minha missão, e isso eu acredito que é extremamente importante para a gente. Então, posso compartilhar aqui? Opa, com certeza. Então, tá aqui. Bom, vou tomar aqui alguns minutinhos. Deu certo, viu, pastor Kleber? Entrou a Deu sua certo? Foto. Deu certo. Perfeito. Ok. Então, para que vocês vejam aí, bom, essa é minha família, tá? Minha esposa é psicóloga, a minha filha. Embaixo tem o endereço canal o endereço do Instagram, onde minha esposa, que ela cuida da parte de mídia, é onde ela faz as postagens daquilo que acontece aqui no país. Eu gosto muito desse texto que ele diz, né, a respeito do amor que nós que precisamos ter, e é isso que nos motiva muitas vezes a sair de onde estamos e a tomar uma decisão de vir para um lugar onde é desconhecido. Então, meu mandamento é este: ame-se uns aos outros como eu vos amei. Então, essa faz parte da resposta do porquê que eu decidi ser missionário. Como eu senti o amor de Deus, eu precisava encontrar uma maneira de que as pessoas conseguissem entender como que Deus ama. E eu não posso somente falar do amor de Deus, eu preciso ser o amor de Deus em ação na vida dessas pessoas. Às vezes a gente vive uma religião teórica, e a religião ela não é uma teoria, ela é um experimento, ela é aquilo que eu vivencio na minha vida particular. Então, esta é a realidade, esta é uma visão de uma parte aqui do país.
como eu disse, o país ele é um país desértico, então existem muitas dificuldades. $1 é 626 francos, é como se fosse $1 626 reais. Se a gente fosse fazer uma comparação assim um pouco tola, para percebermos o tamanho da desvalorização que há no país. O Níger é um país grande e ele faz fronteira com 7 países: Chad, Mali, Nigéria, Líbia, Argélia, Benin e Burkina. Então, essa é a fronteira que o país ele possui. Isso traz grandes desafios, porque Mali, Argélia, Líbia, Nigéria possuem as suas complicações, assim como, né, alguns outros pormenores aí. A realidade do país é esta: 75% dele é coberto pelo deserto do Saara. Essa parte verde que você consegue visualizar no mapa é onde atravessa, o país ele é cortado por um rio, que ele vem, se eu voltar aqui, você vai ver que ele vem aqui da parte do Mali, ele corta, passa pela capital e consegue ter essa parte verde aí no país, onde é executado a agricultura. Então, no restante do país, a água é extremamente escassa. Nós estamos aqui no período mais quente do ano. Há momentos aqui que a gente chega a 45 graus, com sensação térmica de 50. Então, é algo que não é muito agradável. Esses dias, minha irmã, ela mora na região norte do Brasil, e era por volta de meio-dia, ela colocou um vídeo lá, uma foto do termômetro, dizendo: olha, estamos aqui com 38 graus. Eu falei: você quer brincar? Então vamos brincar. Eu peguei, tirei um print da minha tela, às 18 horas, já estava escuro aqui, e nós estávamos com 40 graus, com sensação térmica de 45. Nossa. Ela falou assim: eu quero brincar, mas não apela, né? Então assim, há dias que, só para você ter uma ideia, eu saio com o carro, ligo o ar-condicionado, a minha esposa diz assim: precisa levar o carro para arrumar o ar-condicionado. Eu digo: não, é a temperatura que é excessiva e o ar-condicionado não funciona adequadamente. Então, é um calor fora do comum. E aqui há muitas quedas de energias, então, se você não tiver um gerador de energia na sua casa, ele é um objeto de primeira necessidade. Se você não tiver um gerador para gerar energia para você, você não conseguirá dormir durante a noite. E nós vivenciamos isso quando nós chegamos aqui em 2019. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, essa é uma realidade nossa. Então, aí vou voltar agora nesse vídeo. Foi dia 5 de maio agora. O pessoal falava das tempestades de areia que vinham do deserto do Saara e a gente nunca havia presenciado uma. Então, que você possa visualizar como que é uma tempestade de areia no deserto. Meu amigo, assustador, hein? Isso era o início dela, ok? Uhum. Depois que ela começou a cobrir, isso foi o que nós enxergamos. Um tempo depois, ela ficou assim. Mas Deus foi tão bom que logo após isso caiu uma tempestade de chuva e toda esta areia que se levantou aí, ela veio abaixo. Mas e eu saí... Dia ou noite nessa parte escura? Não, aqui era por volta de 2 da tarde. Nossa! 2 da tarde. Então depois caiu uma tempestade, eu estava com uma camiseta, eu saí, parte da areia caiu, então eu acabei me molhando, a camiseta ficou suja de lama, aí eu falei: bom, vou colocar na máquina de lavar, eu lavo, ela fica normal. Infelizmente tive que jogar a camiseta fora, porque a sujeira da areia não saiu. Então, isso ele acontece aqui, aí caiu a tempestade, foi algo extremamente difícil. Então, existem as suas dificuldades aqui no país.
Então, aqui há uma relação dos 10 países mais pobres do mundo, e se você olhar lá embaixo, esse é um dado de 2013. A gente não tem esta atualização de maneira frequente, né? O Banco Mundial ele não faz esta atualização muito frequente. E em 2013, o Níger estava aqui em primeiro lugar no país mais pobre do mundo. Se passaram 7 anos, ele pode ter mudado aí, oscilado, mas ele está entre ainda os 3 países mais pobres do mundo. E índice de desenvolvimento humano, segundo o dado da ONU, se não me engano, de 2017, 2018, nós estamos no último lugar. Então, isso gera grandes dificuldades, mas a gente percebe aqui um povo que gosta de trabalhar. Eles deixam de estudar para trabalhar. Então, eu vou no mercado e encontro crianças que propõem atividades. Então, tipo assim, o que é que você precisa? Você precisa de uma laranja, de uma manga? Eu compro para você. Então, ele é um outro atravessador e eu sempre compro os serviços deles. Eu deixo eles irem buscar aquilo que eu quero. Digo, olha, eu preciso de manga, 2 quilos de manga, 5 quilos de laranja, eu preciso de alho. Ele vem com as sacolas, eu digo, quanto foi? Tanto. E aí eu pago e eu sei que dali ele está tirando o sustento dele e da família dele. Então, existe um rapazinho chamado Ali, e tanto é o envolvimento dele que ele traz, ele me disse assim, aqui está meu telefone, quando você precisar, você liga e eu vou e levo para você o que você precisa. A minha esposa foi semana passada na feira, e ele estava lá, ele disse, o que você precisa? Ela falou assim, eu quero abacate. Quantos quilos? Quero 4 quilos de abacate. E ela veio embora. Daqui a pouco ele chegou aqui na missão onde eu moro, com uma caixinha com 4 quilos de abacate. Eu paguei o abacate para ele. E não é barato. São $32 que eu paguei para ele pelos 4 quilos de abacate. 16 mil francos. Mas isso é equivalente aí. Não pense que eu ganho muito, tá? Eu ganho 250 mil francos aqui, é o meu salário aqui. E é bastante justo, e o custo de vida aqui realmente ele é muito elevado. Esta é uma sala de aula, professor Geraldo. Uma escola um pouco diferente, é uma escola pública, que quase nunca possui aulas. Como eu disse, 72% da população é analfabeto e o grande esforço é providenciar aí educação para essas crianças. Falando um pouco a respeito da igreja, a Igreja Adventista no Níger é uma igreja nova, tem 34 anos de existência no país. Não foi uma das primeiras, mas também não foi uma das últimas a chegarem. E aqui é um grupo de crianças que está dentro de uma de nossas igrejas. Então, essa foto eu tirei desse grupo de crianças que estavam ouvindo algumas histórias dentro da nossa igreja. Então, existe uma perspectiva, estimativa de vida aqui, 42 anos, com muito custo nos 50. Então, a realidade de vida aqui não é muito fácil. Esses pequenos açudes são formados após o período de chuva, que começa agosto, vai agosto, setembro e outubro. São 3 meses de chuvas intensas, que geram esses bolsões de água, onde as pessoas vêm buscar água para os animais, mas também para o consumo humano. E você vê a qualidade da água. Então, é uma situação bastante delicada. A igreja ela não é muito grande, a igreja adventista não é muito grande, estima-se que 0,4% do país seja cristão. Então, essa é uma estimativa que nós temos. Então, o cristianismo ele é pequeno, aqui existe o islamismo, que é a religião oficial do país,
mas existe também o animismo e outras religiões que são religiões tradicionais das suas culturas, do seu povo. E assim a igreja ela tem tentado transformar a vida das pessoas com algumas ações. A igreja é uma igreja realmente, eu não vou dizer relativamente, mas é uma igreja pobre no país. Eles constroem as igrejas como essa que você vê, aqui eles se reúnem. Quando vem as tempestades de areia, eles se cobrem. Quando vem o período de chuva, que cai a chuva nesses lugares, não há como ter culto. Mas aqui nós construímos depois uma igreja, não foi nesse lugar aqui, foi no outro lugar, nós construímos uma igreja. Então, esta igreja é onde estas crianças estão. Assim, realizamos nossos batismos. Dr. Kleber, quantos adventistas nós temos aproximadamente no Níger? Eu vi que 0,4% são cristãos, né? Sim. Há um dado que nós estamos trabalhando para confirmá-lo. Estima-se que hoje nós temos aí aproximadamente 1.300, 1.500 membros. Okay. Mas nós estamos trabalhando para que nós tenhamos um dado real. Então, quando eu cheguei aqui em 2019, nós tínhamos um pastor para o país inteiro. Então, com muito esforço, nós conseguimos que a divisão nos ajudasse com 3 pastores, com 3 de fala francesa, na realidade são 4, 3 de fala francesa e 1 de fala inglesa. Nós temos uma igreja de fala inglesa. E aí nós conseguimos mais alguns recursos, chegou mais um pastor de fala francesa e está para chegar mais 2 pastores, para que a gente possa dar um trabalho mais estável e fortalecer a igreja aqui no país, para que eles possam conhecer a mensagem e ter um fortalecimento da fé cristã, ok? Então a gente está num trabalho espero que até novembro a gente possa ter aí um dado mais próximo à realidade da quantidade de membros nós realmente possuímos. Hoje a gente trabalha com expectativas. Aqui, pelas circunstâncias e pelos distanciamentos das vilas, nós conseguimos fazer grandes batismos. Em janeiro eu fiz um batismo aqui de 102 pessoas. Amém. Mas assim, como a gente não consegue dar um amparo, um cuidado mais próximo pela ausência de pessoas que trabalhem, pela presença de pessoas com uma formação melhor para ampará-las, para fazer aquele cuidado pastoral, sabe? Independente se ele é pastor ou não, isso acaba com que eles acabam retornando porque a pressão da família é muito forte. Então, a pressão das tradições são muito fortes e eles acabam retornando. E a gente nós estamos aqui trabalhando para que isso diminua. Então, a gente trabalha para o fortalecimento da vida dessas pessoas para que elas possam ter uma consciência mais plena do que é ser um cristão e como vencer as dificuldades e ter um pouco de esperança. Pastor Kleber, então, sim. A gente percebe que pela quantidade de pastores, os desafios são muito grandes para atender todas as pessoas, seja com cerimônias batismais, uma santa ceia, enfim. Como que se dá o meio de transporte nessa região? Os pastores, eles têm um fácil acesso para chegar até as outras igrejas, ou tem algumas limitações? Olha, de certo modo eu fico até um pouco constrangido mas é a nossa realidade. Uhum. Há pastores aqui, eu tenho aqui, todos os pastores que existem aqui, somente um pastor possui um carro. Os outros, ou eles andam de transporte público, onde existe transporte público. Então, se eu vou me deslocar de uma cidade a outra cidade, existe aquelas vans que fazem o transporte público. Mas quando ele chega lá na cidade e ele quer visitar as igrejas que ele tem, que é dentro, aqui nós chamamos de village, que é dentro, se a gente pensar um pouco no sertão nordestino, no Manaus, Amazonas,
que você tem que se deslocar no meio das matas, aqui nós nos deslocamos no meio do deserto, ele vai utilizar uma bicicleta ou ele vai a pé. Essa é a realidade. Então, a questão é uma missão de verdade, é uma missão real. Ele faz... Eu recebi semana passada, na segunda-feira, um pastor que veio aqui buscar... Nós compramos alguns materiais por causa do Covid, e ele falou, pastor, eu fui visitar a igreja lá, e foi difícil porque eu caminhei 20 quilômetros para ir, 20 quilômetros para voltar. Foi eu e mais 2 membros. Eu disse, olha, então vamos fazer o seguinte, comprei 3 bicicletas para que eles pudessem se locomover aí até as igrejas. Então, essa é a realidade daqui. Então, às vezes nós temos uma ideia de pastor, de igreja Brasil, ou de América do Sul, América do Norte, Europa, ela não se enquadra dentro da realidade de muitos países, principalmente da janela 1040. Principalmente, e com certeza ainda mais nos países mais pobres do mundo, que são os países africanos. Então, eu admiro, valorizo o que eu posso fazer aqui dentro das minhas limitações humanas e financeiras. Eu tento auxiliar o máximo que eu posso a esses pastores para valorizá-los como seres humanos e como mensageiros de Deus. Eu dou a eles autoridade, dou a eles dignidade, trato eles como amigo de verdade, como irmão. Eu sempre digo para eles, o que eu estou fazendo para você é o que eu gostaria que fizessem por mim. Essa é uma máxima que eu levo na minha vida em todos os lugares que eu passo, mas principalmente com eles aqui. Entendeu? Então, aqui nós temos um grupo de pessoas que se batizaram, naquela água lá, naquele tanque batismal. Mais uma igreja. Aqui é um tanque de batismo, nós colocamos aí uma lona e enchemos de água para que os batismos sejam realizados. No interior desta igreja, tem um tanque do batismo ao lado. E essa era uma antiga igreja que nós construímos, que eles utilizavam, e nós construímos uma nova igreja. Recebemos uma doação do exterior, aproximadamente 6, 7 mil dólares, e construímos uma igreja, que foi esta igreja com esses membros. E eu visitei aqui para fazer um culto com eles e uma inauguração. E aqui, então, vocês vão ouvir eles cantando a alegria da inauguração da igreja. Há um detalhe interessante, esta igreja, ou esse vilarejo não tem água nele. A água está a uma distância de 5 quilômetros de onde eles moram e de onde está a igreja. Então, eles caminhavam 5 quilômetros para fazer o transporte de água para que a igreja fosse construída. Então, eles produziram os tijolos, construíram a igreja, e aí, então, eles estão aí, nós estamos num culto onde eles estão celebrando a inauguração daquilo que agora pode chover à vontade, que eles não serão prejudicados. Então, é a igreja deles. Este é o caminho que eu fiz para chegar à igreja. Então, essa é a realidade, é o caminho que foi feito para chegar até a igreja. E eu devo ter andado aí aproximadamente uns 60 quilômetros dentro do deserto adentro. Então, nós vamos pelo asfalto até um lugar, e aí eles entram aqui, daí nós entramos e seguimos aí até o local da igreja. Então, essa é a realidade que eles vivem. E essa é a nossa escola. Essa é a nossa escola que também foi construída com doações. Tá? Então, nós temos aí 4 salas de aula, e ela foi inaugurada no ano passado. Então, foi a visita que eu fiz. É um local extremamente perigoso, tanto que hoje eu sou proibido de estar nesse lugar. Okay? Hoje eu só fico na capital, não posso sair aí.
Então esses são as crianças que vieram. Depois, esses doadores nos deram dinheiro para comprar os uniformes para as crianças, os calçados. Então, a escola fica ao lado da igreja. Então, hoje nós temos aproximadamente aí 58 a 60 alunos, do maternal ao segundo ano. Então aqui alguns alunos mais, eles indo para a sala de aula. E nós damos a eles uma refeição por dia. Então, a escola é 100% gratuita. Então, aqui ela está fazendo o almoço deles. Então, antes de ir para casa, eles almoçam. Então, é a cozinha delas. Depois que ela cozinha, ela vai para uma sala de aula e aí ela faz a repartição das comidas para compartilhar com as crianças. E nós damos o alimento para elas. Então, isso nós fazemos durante o ano letivo. O ano letivo vai de agosto de um ano a junho do ano seguinte. Ok? Como que a água chega? A água chega desse jeito. É essa água que eles bebem, é essa água que eles fazem comida. Então, nós temos agora um desafio que é fazer a perfuração de um poço e a construção de uma cozinha. E nós já conseguimos construir um banheiro, porque quando a criança tinha vontade de ir ao banheiro, ela corria para o meio dos matos lá e fazia suas necessidades fisiológicas. Então, nós construímos aí 3 banheiros, um para os professores e 2 para os alunos. E agora nós vamos construir uma cozinha e fazer a perfuração dos poços. Já dentro da capital, essa é a nossa realidade. Andamos, é isso que vemos. Sempre a minha esposa que faz as filmagens, ela está do lado e ela acaba fazendo algumas filmagens para mostrar a realidade. Então, o comércio é feito nas laterais das ruas, não há muita higiene. Eu gostaria que você prestasse atenção não na menina que está no pilão, mas na menininha que está comendo. Ela come ali uma mistura de sorgo com milho dissolvido em água, e ali é o alimento dela. E esse é o alimento que eles comem. Então, é a realidade. Aqueles que podem comer carne, vai ao açougue e a carne aí está exposta para você comer. Então, aqui, preferimos ser vegetarianos, ok? Então, o vegetarianismo aqui é uma ação extremamente indicada para nós. Outras visitas nas igrejas, uma igreja num culto no sábado de manhã. Eles estão sentados em troncos, tá? Em troncos de árvores, semelhantes às que estão no teto. Aqui é uma outra igreja que temos. Então, ele não é pastor, é um membro de igreja que veio de Lomé, no Togo. É uma pessoa que tem um pouco mais, ele é de berço, ele é de adventismo já de nascimento e nos ajuda um pouco mais. Então, aí tem um momento infantil, tem um momento do culto. E aquela pergunta que o pastor Fábio me fez sobre a roupa, aí ó, colorida. Colorida, alegria, assim eles se vestem. E tem eles cantando também. Um pouquinho da música deles, na hora do culto, na hora do louvor. Como eu disse, a água é escassa. Então, aqui as crianças estão andando alguns quilômetros aí para buscar água. E quando eu parei o carro, eles decidiram voltar porque eles viram um branco descendo do carro, então eles correram e eles acabaram pedindo para que eu tirasse algumas fotos com eles. E eles estão aí, pequenininho, já com os galões, garrafinha, para buscar a água, para fazer a comida, para tomar o seu banho, para tratar os animais. Atrás estão as casas, essas coisas redondas que você vê aí,
elas são os silos onde eles guardam a agricultura que eles conseguem preparar durante o período de chuva. Aí tem milho e sorgo, que é o que eles comem. Ok? Uhum. Então, as meninas usam esse lenço na cabeça, chamado hijab. Tá? Então, são muçulmanos. Aí está minha família de novo. Né? Aí eu estava um pouco mais cheinho, mas minha família. Então, numa formatura que nós fomos, um curso que a igreja dá, de corte de costura, para mulheres, homens e crianças. Então, aqui algumas mulheres em Niamey, então nós temos muitas pessoas cegas devido às tempestades de areia. E, infelizmente, o país sofre com o terrorismo. Então, as igrejas são atacadas, são queimadas, são destruídas, mas atualmente eles estão também atacando, como que eu diria, os vilarejos. Eles estão, na realidade, à procura de dinheiro e, por isso, então, eles acabam atacando e tentando fazer com que o cristianismo não avance. E aí, tentando responder a pergunta lá do começo, qual é o meu lugar na missão? Primeiramente, o meu lugar na missão é ir onde Cristo me diz para ir. E o meu lugar na missão é poder compartilhar um pouco de paz, de esperança, de que, embora as dificuldades deste mundo sejam reais e vivas, isso não é o fim. Há coisas melhores preparadas por Deus para todos aqueles que são chamados filhos e filhas de Deus. E esse texto é, para mim, uma grande realidade. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, eu não tenho como falar de Deus sem eu ser aquilo que elas vão compreender. Quem é Deus para elas? Eu não tenho como o pastor Fábio disse em algum momento aí, nós conversávamos no começo. Eu não tenho como falar do amor de Deus com alguém que não consegue perceber esse amor de Deus. Através do alimento, através de outras questões, sabe? Através de um abraço, através de você estar ao lado dele e não julgá-lo pela cor e por aquilo que ele pode te oferecer. Aqui eu vejo algo que é extremamente interessante. Muitas vezes nós pastores somos julgados de estarmos ao lado de pessoas que possuem posses. E diz, você faz o que você faz porque você está ao lado de pessoas que podem dar a você alguma coisa. E quando você vem para esses lugares, você pergunta, o que eles podem me dar? Uhum. O que eles podem me dar? Então, sabe o que eles podem me dar? Eles podem me dar coisas que em muitos lugares eu jamais encontraria. Aqui eu consigo compreender onde o amor de Deus ele é realmente necessário. Onde a compaixão, o altruísmo, é deixar a sua zona de conforto e estar cuidando de pessoas que realmente precisam de um cuidado. Não estou dizendo que as outras pessoas dos países desenvolvidos, países ricos, não precisam. Eles sofrem de outras coisas. Mas aqui eu preciso deixar a luz, que não é perfeita, que é minha, para que elas possam ver Deus através da minha vida e da minha família. Então, esse é um pouco do país que eu vivo, esse é um pouco da realidade, esse é um pouco aí da história desse país maravilhoso, que tem muitas dificuldades. Pastor Kleber, chegou uma pergunta aqui para mim, no meu WhatsApp, do André Dutra. Ele é membro aqui da Igreja Central de Ribeirão Preto. De repente, uma curiosidade que outras pessoas têm também.
Ele pergunta como é que está a questão da pandemia do coronavírus no seu país. Olha, eu acredito que Deus foi muito misericordioso aqui, não tenho dúvidas. Nós não tivemos muitos casos, tivemos menos de 1.000 casos registrados. Ok. Tivemos aproximadamente somente, não vou tirar a palavra somente, mas tivemos 60 mortes, aproximadamente 60 mortes até o momento. Então não existe nenhum isolamento neste momento em relação aos membros da igreja? Nunca houve. Houve um isolamento. Eles pediram para que os cultos religiosos não fossem realizados, Ok. porque seria uma aglomeração. Mas o comércio não fechou, as indústrias que são mínimas aqui não fecharam, só que havia um toque de recolher. Então, o comércio abria das 8 da manhã às 5 da tarde, e às 7 horas já não havia mais ninguém na rua. Uhum. Então, as fronteiras foram fechadas para que não tivesse entrada de estrangeiros. Então, mas o comércio, ele funcionou. Mas, assim, o povo africano, eles não respeitam muito essa lei de isolamento. Entende? Então, eles sempre estão aglomerados. Eles gostam de estar do lado, eles compartilham copos, eles compartilham panela, eles compartilham tudo que você pensar. Então, a minha esposa foi positiva em Covid-19. Ela foi internada aqui 14 dias. Ela foi tratada aí com cloroquina e o outro medicamento também. Se recuperou. Eu e minha filha, nós não pegamos, mas ela teve o Covid-19. Eu acho que de adventista ela foi... não. Teve mais um casal adventista que pegou o Covid-19 aqui. Dentro do mundo adventista, somente 3 pessoas. E um tempo atrás ela havia pego também H1N1, né? Sua esposa, não é isso? Eu falo para minha esposa. Minha esposa ela é fantástica. Nós viajamos para a Tailândia para um treinamento de missões. Ela pegou a H1N1. Eu disse: olha, você pegou a original, não foi a genérica. E nós estávamos, eu e minha filha, no mesmo quarto do apartamento e não pegamos nada. Depois fomos para o hospital, ficamos no mesmo apartamento, no mesmo lugar que ela e não pegamos nada. E agora ela pegou o Covid-19. Eu digo: olha, o seu anticorpo ele tá melhorando, o seu sistema defensivo. Pastor Kleber, eu queria que você deixasse uma mensagem para o Distrito Central de Ribeirão Preto, para todas as pessoas que nos assistem, uma mensagem de motivação para que possamos nos unir a você, independente do local onde vivemos, para o cumprimento da missão de Deus nessa terra. Que mensagem final de motivação você poderia deixar para um jovem, para alguém que de repente tem esse sonho de ser um missionário, seja além mar, seja no Brasil, na sua geografia? Eu queria que você deixasse uma mensagem positiva, de ânimo, porque todos nós que estamos participando agora dessa live e muitos que nos assistem querem ver Jesus voltar ainda em nossa geração. Embora eu tenha mostrado várias questões aqui, não pensem vocês que elas são negativas. Eu mostrei a realidade de um país, mas isso não faz com que eles não tenham o coração na missão. Então, eu acho que a mensagem positiva é para a gente parar um pouco e refletir qual é o meu lugar na minha missão, onde eu estou, seja em Ribeirão Preto, seja nas cidades vizinhas onde você está. De que maneira você pode ser útil dentro do seu círculo de influência, dentro daquilo que você recebe. Aqui nós temos tantas dificuldades, e como eu mencionei, e desculpe, eu acabei nem colocando a foto aqui, nós batizamos 102 pessoas em janeiro, mesmo as pessoas tendo que se deslocarem 20 quilômetros a pé ou de bicicleta, eles têm o coração na missão.
E quando nós conversamos com eles, eles dizem assim, o meu maior sonho é que Jesus volte e que essas pessoas conheçam aquilo que eu conheci e que tenham a esperança da breve volta de Cristo. Então, eles dizem assim, eu estou fazendo a minha parte para que Cristo volte logo. Então, a minha mensagem é, faça o que você pode, mas vá além daquilo que você pode. Eu acho que essa tecnologia que nós estamos utilizando aqui com vocês, infelizmente eu não pude utilizar aqui com os membros da igreja, não pude utilizar com os pastores. Então, os pastores tiveram que mandar mensagem de voz no WhatsApp, falar um pouco da escola sabatina, um pouco do culto, fazer uma oração. Então, assim, minha mensagem para você é: Deus tem um plano para você na missão. E a sua missão ninguém pode ocupar. É bem verdade, se você não fizer, outro vai fazer. Mas aquilo que é seu é seu. A sua responsabilidade é sua. Aí você diz assim, mas eu sou limitado. Não importa. Você é 100% responsável daquilo que você é capaz. Deus não pede 100% daquilo que você não pode dar. Deus pede 100%, quem sabe o seu potencial é 10%, Deus pede 100% dos seus 10%. Faça aquilo que você pode. E eu acredito que você pode muita coisa. Os jovens têm uma influência tremenda no meio em que está, nas redes sociais, na escola, no trabalho, na família. Faça valer a sua influência. Apresente Jesus. Jesus disse simplesmente, ide e pregai. Porque o mesmo poder que ele recebeu está à sua disposição. Jesus tinha 100% e ele usou 100%. Os discípulos tinham uma porcentagem. No começo não usaram, mas depois usaram o seu 100%. Quando a gente usa 100% daquilo que a gente pode, nós vemos maravilhas que Deus pode fazer através das nossas limitações. Então, essa é a minha mensagem para você. Pastor Kleber, essa é a minha mensagem que... de coração, estou muito agradecido por rever você, logicamente, como um grande amigo, um colega de faculdade, e por você ter se desprendido um pouquinho aí do seu tempo para transmitir esta mensagem de esperança, compartilhando esse ânimo espiritual. E eu estarei orando por você, e se tiver alguma forma, algum meio de nós aqui de Ribeirão Preto enviarmos recursos para o Níger, nós faremos isso também. Depois eu vou conversar com você. Nós queremos ver o evangelho crescer em todas as regiões do mundo, porque queremos ver Jesus voltar em nossa geração. E também fica aqui o meu apreço, a minha consideração pelas suas atitudes em seu ministério, por onde você tem passado, você tem deixado muita coisa para trás, por amor ao próximo, amor ao semelhante. E realmente você é uma inspiração para mim, Pastor Kleber, para o meu ministério, e que Deus continue te abençoando, te protegendo, te conduzindo, não somente você, a sua esposa, a sua filha, e que por onde passar você seja uma bênção. Dentro desse apelo que você fez, lembrei daquele livro que diz: floresça onde você for plantado. Que onde você estiver, você seja realmente uma bênção e faça a diferença na vida das pessoas. Queria saber, entre o Geraldo, o professor Alan, Denilson, se vocês têm alguma pergunta final para o pastor Kleber. Pastor, só agradecer, foi extraordinário, todos estamos emocionados, suas palavras são motivadoras, e nós acreditamos que isso nos dá um senso maior de missão onde nós estamos. A nossa gratidão. Amém. E, pastor Kleber, quando estiver no Brasil e passar por esta região, o nosso distrito está de portas abertas para te acolher, para te receber também. Certo? Obrigado. Bom, eu sei que muitos de vocês fizeram pedidos de oração, mandaram aí nos comentários. Eu vou passar a fala aí para o professor Alan, ele vai conduzir esse momento agora, e no final, então, o pastor Kleber poderá fazer uma oração de despedida, né? Abençoando nós aqui do Brasil e a obra mundial da Igreja Adventista. Muito bom, queridos. Que momento especial, né? Que momento marcante, único, transformador, inspirador
mas também que nos move a agirmos, independente da circunstância, da situação, podemos fazer a diferença. Muitas vezes olhamos para a nossa vida, vemos que não está fácil, mas existem situações muito piores do que a nossa. Então, temos que olhar com o coração um pouquinho mais agradecido a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá e utilizarmos os nossos dons, os nossos talentos e bens para a causa do Senhor, para o avanço do Evangelho. Queridos, eu sei que você também deixou os seus pedidos e, neste momento, eu gostaria de convidar o Lucas, que irá ler alguns pedidos e também fazer uma oração por você que mencionou os seus pedidos nos comentários. Lucas, por favor, agora é com você. Muito bom, professor Alan. Estamos até emocionados com tudo que ouvimos, né? Obrigado, pastor Kleber, pela brilhante história e trabalho que tem feito aí no Níger. É um momento especial agora de oração, onde nós iremos orar por alguns pedidos escolhidos pelos irmãos, pelas pessoas que necessitam da nossa oração pelo Facebook e YouTube, e alguns pedidos que vocês fizeram, irão fazer, que não serão lidos aqui, vai ser entregue para algum líder, algum membro do nosso distrito, da Central de Ribeirão, para que possa estar orando por eles, Deus possa estar intercedendo. Mas vou citar apenas dois especial. A Miriam Amorim, ela pede pelo irmão Daniel e a cunhada Hilda, que estão afastados, que retornem aos braços de Jesus, que Deus possa estar atuando na vida deles também. Tem alguns pedidos, por exemplo, quem pediu a Gislene Linares, a Isabel Oliveira, Marcelene Oliveira. No momento atual que estamos passando, né? Eles pediram pela situação, a doença, as pessoas que mesmo que eles estão enfermos, mesmo que perderam o ente querido, nós possamos estar orando para que Deus possa estar confortando e Deus, a mão poderosa de Deus possa estar curando aqueles que necessitam de uma cura na vida deles. E a você também, que todo um de nós que temos um pedido especial pelo que nós sermos usados na missão, assim como o pastor Kleber, que o Senhor tem usado ali, Deus possa estar nos usando cada vez mais, provavelmente ao nosso próximo, no dia a dia que estão passando na nossa região, nosso país também. Eu gostaria que você fechasse seus olhos como está e fazer uma oração para esses pedidos que foram expostos aqui. Querido Deus, amantíssimo Pai, obrigado pelo cuidado, pela proteção. Temos pessoas, Pai, que estão afastadas, Daniel e Aida, pessoas que conheceram seus caminhos e agora estão navegando por outro, mas têm um desejo de retornar. Isso possa estar atuando na vida deles. Temos também em nossos países, em outros países, pessoas que nos assistem, passando por um momento difícil, especial pela essa doença que está devastando, estão fazendo que nós, mesmo nossos queridos, estão sofrendo. Isso possa estar, Pai, estendendo a sua mão curadora, confortando aqueles que por um motivo perderam também alguma pessoa da sua família, Pai. Temos um pedido especial, Pai, pelas pessoas, no exemplo do Níger, pastor Cléber, o trabalho que é exercido ali em prol daquelas pessoas que necessitam conhecer e ser salvos em Cristo Jesus. Use-nos a nós também, Pai, aqui onde estamos, para que nós possamos estar comprometidos em ajudar, em atuar, levando, amenizando o sofrimento daqueles que necessitam. Abençoe cada pastor, cada líder, cada irmão, cada membro, mesmo aqueles que estão angustiosos por o momento atual que passamos também no nosso país, no Brasil, só possa estar conduzindo e fazendo com que eles aumentem a fé através do estudo e da comunhão contigo. Nos use para sermos luzes, assim como aqueles têm feito, onde as pessoas necessitam. É isso, eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Muito bom, queridos. Eu queria primeiramente agradecer ao pastor Kleber Trindade, que nos trouxe essa mensagem inspiradora, que mexeu conosco. Eu tenho certeza que mexeu com todos também que assistiram a esta programação. Eu queria agradecer a todos os participantes, o pastor Fábio, o Lucas, o Geraldo, e também todos que trabalharam por trás dos bastidores também. E eu quero agradecer a você, que esteve conosco, assistindo pelo Facebook e pelo YouTube, e já queria te convidar para o próximo sábado, que nós teremos aqui no nosso mesmo canal, mais um outro culto especial, num outro contexto, numa outra situação, mas que você não pode perder. Participe conosco, esteja com a gente no sábado que vem. Agora eu gostaria de convidar o pastor Kleber Trindade para finalizar o nosso culto, a nossa programação, com uma oração. Pastor. Antes da minha oração, eu só quero ratificar o meu agradecimento a vocês, a oportunidade que vocês proporcionaram a mim de participar do culto de vocês e de poder compartilhar um pouco desta mensagem. Que Deus realmente abençoe o ministério de vocês, pastor Fábio,
e os demais aí que estão trabalhando nesse ministério, que Deus realmente derrame bênçãos sem medida sobre a vida de vocês e sobre a família de vocês. Amém. Vamos orar. Nós te agradecemos, grande Deus, porque o Senhor nos faz ter a certeza que mesmo em meio às nossas limitações, podemos doar 100% daquilo que temos. O nosso lugar nesta missão é fazer aquilo que o Senhor pediu para que fizéssemos. Ir onde estamos. Eu aqui no Níger, alguns em Ribeirão Preto, em outras cidades, em seus bairros, nas suas comunidades, e falar do amor desse Deus que ama a despeito de quem somos e daquilo que fazemos. Abençoe o ministério do pastor Fábio e de todos os demais que estão presentes, aqueles que estão ouvindo, que eles realmente possam ser bênçãos sem medidas, canais de bênçãos na vida de muitas pessoas. Abençoe a igreja ao redor do mundo, que o Senhor possa conduzi-las de maneira segura e com a certeza de que em breve todos poderemos ver Cristo retornando a este mundo para nos buscar. Dá-nos a tua paz e a certeza de que estamos no caminho certo. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém.